Vamos lá então, né? Vamos conversar com o Dr. Fábio Trujillo, endocrinologista, coordenador da endocrinologia e metabologia do Hospital INCAR, aqui de Santo Antônio. Professor do Serviço de Obesidade da Residência Médica de Endocrinologia e Metabologia do Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia, CEDEBA. Dr. Fábio é presidente da Federação Latino-Americana de Obesidade, FLASO, entidade que faz parte do World Obesity Federation, Federação Mundial de Obesidade, e também presidente eleito da Associação Brasileira de Estudos para Obesidade e Síndrome Metabólica Obeso, ou melhor, obeso. E a gente sabe perfeitamente, não é, que a Organização Mundial de Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Imagine você, no Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo dos 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, E diante dessa prevalência, vale chamar a atenção que, de acordo com a pesquisa de vigilância de fatores e risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, a Vigitel, a frequência de obesidade é semelhante em homens e mulheres. Às vezes, no passado, a gente ouvia falar muito de obesidade, mas não tinha noção que era uma doença. Aliás, não se falava muito de doença. Essa palavra doença relacionada à obesidade era até um trauma ou até um preconceito quando se falava nisso. E de uns tempos para cá, isso tem sido falado abertamente. Todos os meios de comunicação mostram que é uma doença. Por que esse alerta ficou mais agora evidente, nosso querido Dr. Fábio Trujillo, né? Por que Trujillo? Por que esse alerta ficou mais evidente agora? O nosso boa tarde, prazer tê-lo aqui, viu? Pois muita gente fala do seu trabalho e a gente pôde conversar um pouquinho aqui, né, doutor Trujillo, e ver a importância que tem o médico aqui, endocrinologista do INCAR, o doutor Fábio, nessa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. A importância que tem se ganho é porque até então se pensava que a obesidade era um fator de risco para outros problemas. E desde 2012, 2013 começou a existir a aceitação por algumas entidades internacionais como a OMS, a Sociedade Europeia de Obesidade, a Associação Brasileira de Obesidade, que era uma doença, tá? Por quê? Porque a pessoa que tem obesidade, ela não tem obesidade porque ela quer, tá? Que é uma das grandes coisas que às vezes a gente precisa tentar trabalhar, que é esse estigma, tá? De que uma pessoa ela é obesa porque ela quer. Por quê? Porque a obesidade como conceito, tá? Ela é conceituada como uma doença crônica, né? Ou seja, que é para sempre. Sim. Ela tem vários fatores que levam essa doença, a pessoa ter essa doença. Ela tem uma forma de se fixar no organismo diferente, uma fisiopatologia complexa, e ela é recidivante, ela volta. E por que ela volta? Ela volta porque dentro do teu cérebro tem uma região chamada hipotálamo. Sim, eu ia falar isso. Que é o centro da fome, tá? E ele é mais ou menos como eu vou usar um exemplo simples. Como se fosse dele aqui, né? Como se fosse um termostato de um ar-condicionado, tá? Que você regula para determinado temperatura. Então,
Tanto que hoje o médico, quando ele vai abordar uma pessoa com obesidade, ele pergunta qual é o maior peso que essa pessoa já teve. Porque o organismo joga um pouco contra a gente. Geralmente, essa região do cérebro, ela interpreta o teu maior peso como o teu peso certo, tá? E quando você perde peso, ele interpreta que tem algo errado. E aí produz substâncias que faz com que aumente tua fome, que diminua teu metabolismo e que muitas vezes faz você reganhar o peso, tá? Certo. Agora eu fugindo um pouco dessa pauta, que daqui a pouco a gente vai entrar na pauta, e isso deixa uma pergunta para a gente fazer. Por exemplo, eu tinha 112 quilos no passado. Vou fazer um exemplo aqui grotesco sobre mim mesmo, né? 112 quilos. E hoje eu tenho 88. Né? Hoje eu faço mais exercício, cuido mais um pouco mais da alimentação. Esses 112, eu poderia, esse hipotálamo, um dia olhar para mim, quer dizer, olhar para mim ótimo, mas ele pode dizer assim, Marcos, volte àqueles 112 quilos. Né? Eu quero comer aquilo que você comia naquele passado, né? Muito remoto. E aí? Marcos, uma pessoa para chegar a 112 quilos, ela precisa ter uma certa predisposição genética para isso, tá? Certo. O que você fez, tá? E é importante que o público saiba que cada um tem seu tratamento, cada um tem sua forma de abordar. A tua abordagem foi uma abordagem que teve sucesso, tá? Mas o mecanismo fisiopatológico está instalado. Se você em algum momento você deixar de se cuidar, de fazer uma alimentação adequada, e você falou muito bem quando você falou sobre os alimentos menos naturais, né? A gente sabe que hoje uma das coisas que mais importante até do que quanto você come é esse alimento ser natural, Sem tá? dúvida. Então, se você voltar a comer como antes e não fazer os exercícios que você faz hoje, muito provavelmente você vai reganhando aos poucos, tá? O importante é que você entendeu, tá? Pelo menos essa é a minha percepção, que comer bem, que não quer... Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A comida a gente não pode ver como um inimigo. A comida, ela é um remédio. O importante é como você se relaciona com a comida. Você pode ter prazer em comer. Porque muitas vezes umas pessoas... por exemplo, se fala muito, eu não quero ir a um restaurante francês, às vezes. Por quê? Muitas vezes é um restaurante que o custo é mais alto e é uma porção pequena. Mas qual é o grande objetivo? É saborear, tá? Então você precisa ter, sim, saborear. Então eu acho que você seguiu o caminho certo, mas precisa ser vigilante. E quando você fala desse aumento grande que teve a obesidade, tá? Só para você ter uma ideia, hoje 60% das pessoas acima de 18 anos têm sobrepeso, tá? E isso começou mais ou menos em 1986, tá? Então, não foi só por causa da má alimentação. Existem hoje várias outras teorias juntas, né? Por exemplo, a genética, a poluição. Dizem, tem alguns estudos mostrando que alguns elementos da poluição do ar funcionam como desencadeadores para facilitar o ganho de peso. O sono. As pessoas não estão dormindo tão bem, tá? E dormir mal é um fator de risco para o aumento do peso. Então nós começamos a ter um estilo de vida mais sedentário, tá? Por exemplo, quando você era menino e a gente ia a pé um monte de lugar. Hoje, se bobear, você vai na esquina, você vai de carro, tá? Para a gente mudar a televisão,
O canal a gente tinha que levantar, só tinha 4, 5 canal, lembra? Não é que nem hoje. Você tinha que ir lá, virar. Isso quando não tinha que ir lá fora, ajeitar a antena para que as coisas pegassem. Então, sabe, são pequenas coisas que vão mudando. Ah, não sei se você viveu isso, mas Coca-Cola Família era 1 litro. Tá? O refrigerante. Bom, não vamos dar um nome, mas vamos falar refrigerante família era 1 litro. Dava para a família toda. Hoje você vai num cinema, numa coisa, 1 litro é uma porção individual. Então, houve um aumento, né, das porções de alimentos hiperpalatáveis. E existe uma teoria, que não é bem uma teoria, já está bem comprovado, que é uma coisa chamada sistema hedônico, que a gente fala que é o sistema da recompensa, que tem muito a ver com uma substância chamada dopamina. Sim. E o uso frequente de comidas e de grandes quantidades de alimentos não saudáveis acaba ativando esse sistema hedônico e fazendo você comer por ansiedade. Você vê que muitas vezes a pessoa come por ansiedade, não porque tem fome. Certo. Então isso é muito importante a pessoa entender que ela pode comer de tudo. É claro que excepcionalmente mudança, mas ela tem que aprender a sentir o sabor. Eu vou continuar com um exemplo. Quando eu era jovem, ia tomar vinho, era garrafão, sangue de boi e boa. Sabe? Hoje, o cara que conhece vinho, eu não sou um bom conhecedor de vinho, o cara ele já começa a namorar o vinho antes de comprar. Ele estuda a uva, ele estuda a marca, qual foi a safra. Aí quando chega o vinho, ele namora a garrafa do vinho. Mesmo. Aí o garçom abre, aí faz uma série de coisas. Ele saboreia. Aí ele olha para você e fala, olha, o gosto tá um gosto, tem um pouco muito tanino, tem um gosto amadeirado, cítrico. Saboreia. As pessoas não sabem, às vezes, saborear um alimento. Né? Então eu acho que o que está faltando também, né, é a gente começar a interpretar que a comida pode ser um prazer, mas é saborear. Às vezes a gente engole. Às vezes você chama um amigo para comer em algum lugar, a primeira pergunta que ele faz não é se a comida é boa, vem cá, é bem servido? Você entendeu? O prato, como é que tá é o custo-benefício da coisa. Como é que tá aí? Já botou um prato? Evangelho, eu tenho um amigo nosso, né, que ele, se a gente levar ele na nossa casa, ele bota uma bacia mesmo. O negócio é incrível. É verdade isso. Você falou, olha, eu tô amando essa entrevista do Fábio Turrilli, porque tudo isso que você está dizendo é uma verdade. A gente, na verdade, é até a redundância, né? Às vezes não colocamos o alimento para saborear, a gente vê o tamanho do prato. Se tiver ali para forrar o estômago, tá. E essa ansiedade, isso também é latente. O nosso querido Evangelho está aqui, ele tem uma... eu acho que ele é mais infantil, né? Porque ele come muita jujuba, come muita, né, pipoca doce, ele tem um paladar infantil. E, de certa forma, isso também prejudica o cara, viu, Mangel? Eu já estou contando aqui para você um negócio de jujuba. Gosta de uma jujuba aqui, viu? O negócio de uma jujuba é com ele mesmo. Tem um paladar infantil aí demais aí, né? Isso aí também não é muito bom não, né, doutor Turrilli? Então, na verdade, o açúcar em si, ele não é saudável. Não quer dizer que você esteja proibido disso. Claro. Tá? Mas, ao longo da vida, muitos de nós fomos criados com um gosto mais adocicado, tá? E sente essa falta, tá? Então, aí é muito importante saber como é que ele faz o uso da jujuba. Se é uma jujuba depois do almoço, como uma sobremesa, ou se é aquele cara ansioso que fica beliscando toda hora ali. Toda hora ele vai lá e pega um pouco. Que a gente chama de perfil beliscador, tá? É o perfil que é diferente de compulsão alimentar, que as pessoas confundem.
tá? Ele tem um perfil beliscador. Mas falando nisso, a gente quer saber, né? Isso, muita gente. Muito obrigado à audiência de vocês aí no Facebook. Muito obrigado aí. Tem perguntas aqui de algumas pessoas, a gente vai fazer já para o doutor Fábio Trujillo. Agora, quais são as principais causas da obesidade? A gente falou do açúcar e tal, mas o que pode se... O que se mais nota, doutor, no consultório que as pessoas têm mais esse problema da obesidade? Eu já olho para minha sogra, dona Aleluia, um beijo para a senhora aí, viu? Ela disse que não come nada, mas continua, ó, né, gordinha lá, tal, dizendo que não está nem andando direito, puxando a perna com dificuldade até para ficar em pé. Não aguenta alguns minutos em pé. Estou contando tudo da senhora, viu, dona Aleluia? Né, a senhora que foi no médico essa semana aí, lá no Encara, estou sabendo de tudo. Mas então, essas pessoas que têm uma certa obesidade, que diz que pseudo não come muita coisa, ou até que come, a gente não sabe. Mas, de fato, quais são as principais causas que traz essa obesidade para o indivíduo? Bom, é muito interessante que muitas vezes quando uma pessoa percebe que está acima do peso, ela atribui a tireoide, ela atribui algum problema hormonal. Sim, tá? verdade. Mas na maioria das vezes Sim. o problema ele é multifatorial. Ele não tem uma doença específica que levou ele a ter a obesidade, mas foi uma série de coisas que levou aquilo. Por exemplo, não fazer exercícios, não se alimentar adequadamente, comer por ansiedade, não ter um sono adequado, não fazer um gerenciamento do seu estresse. Alguns medicamentos podem aumentar o peso, tá? E então essa pessoa muitas vezes ela tem que se ela usa um remédio, sei lá, para qualquer coisa, mas principalmente algum remédio em psiquiatria, que tem muitos que levam ao ganho de peso, conversar com o psiquiatra. Doutor, esse remédio pode estar contribuindo para o meu ganho de peso? Por quê? Claro que a prioridade vai ser o tratamento da doença dele, mas muitas vezes o médico, sabendo, ele vai poder trocar por um outro remédio. Então, a maioria das pessoas que a gente recebe no consultório, ela é multifatorial. Tá? A gente não tem uma causa específica. Agora, uma coisa que é interessante, tá? Tem um estudo, tá? Que ele avaliou alguns genes, que genes seriam a parte genética que cada um de nós carrega, o DNA. Isso, e são vários. Sim. E ele percebeu que as pessoas algumas tinham um nível de genes propensos à obesidade maior que outras. Então, essas outras, às vezes, quando fechava a boca, perdia peso mais fácil. Então, por isso que é muito importante a gente não tomar um cuidado de não falar por outro que, poxa, você está acima do peso porque quer. Porque na realidade já é provado que existem pessoas que realmente não comem tanto, mas tem uma predisposição genética tão grande, tá, que faz ela ter obesidade. Agora, a obesidade, ela pode não ter cura. Lembra que eu te falei que você falou que não sei quantos anos, mas ela pode falar, mas ela tem tratamento, ela tem como você se cuidar. E a começar por um estilo de vida saudável, que qualquer um de nós deveria ter, independente de ter obesidade ou não. Sem dúvida. A máquina que é o corpo perfeito que Deus fez, né? Essa máquina tem que ser usada. Você não pode ficar o tempo todo sentado. Tem gente que está aí, né? Tem um cidadão que eu conheço, está lá, né, com a perna para cima, coçando o joelho, né? Enfim, acho que assistindo televisão não faz nada. Isso aí é terrível, né? Então, assim, aí tem um pai que chega para mim, Marco, meu filho não quer nada, né? Tá ali, tal, só fica deitado o tempo todo, e a máquina não foi feita para isso. O cara tá lá engordando, né? E fica desse jeito. Então, assim, a máquina foi feita para se movimentar, em primeiro lugar. E depois tem outro dilema. Tem aqui a Madalena dizendo, Marcos, é verdade que o refrigerante é um grande veneno e ele pode realmente desregular o
corpo físico do indivíduo? Vou perguntar aqui para o doutor endocrinologista, viu? Ele abriu uma bodega de olho, doutor Trujillo. O nome dele é bonito pra caramba. Trujillo, doutor Trujillo. E aí? Madalena está dizendo, Marco, diga para ele que ele é simpático aí no seu programa. Você gostou, Madalena? Se você gostou do doutor Trujillo, então tá bom. Ela está perguntando sobre refrigerante, doutor Trujillo. Obrigado, Madalena, pela pergunta, tá? E eu acho muito importante isso. Eu não diria que o refrigerante seria um veneno, mas uma coisa é você tomar um refrigerante no final de semana, uma garrafinha, outra coisa é você... Tem gente que vai no supermercado e compra de pacote e não toma água, só toma refrigerante. Aí sim, ele é um ultraprocessado. A gente sabe que alimentos ultraprocessados, rico em açúcar, mesmo que seja o zero, é um ultraprocessado. O zero é até pior também, né? Existem polêmicas, mas assim, não deixa de que você precisa beber água. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. O refrigerante é para um dia, numa festa, você tomar um copinho ou alguma coisa. Não sei se respondi tua pergunta, Madalena, mas assim, se você tiver vontade de tomar um copinho de refrigerante uma vez por semana, tranquilo. O que você não pode é ter grandes quantidades na tua casa e toda hora tá usando. Muito bom. Olha, Rosinha, um beijo, minha mãe que está assistindo a gente. Raimundo Andrade, Letícia de Jesus, Dona Zelinha, um beijo para a senhora também. Vânia, Deus restaure a saúde. Obrigado, gente. Vocês estão falando aqui também. Muito obrigado, Dona Zelinha. Obrigado, Dona Zelinha. A vocês todos, companheiros e companheiras aí. O Jorge também. Está gostando da entrevista, Jorge? Pois é, um grande médico conhecedor. Você vê a entrevista, né? Leve, tranquila, fala muito bem. Né? Ele atende lá no Encar, Marcos, eu quero lá conhecê-lo pessoalmente. Há 16 anos. Você quer ir lá para poder fazer seus exames com ele? Pode ir, ele é endocrinologista, né? E vai mesmo, porque você tem problema também da tireoide, alguma coisa, ele está lá para ajudar literalmente. O Ronaldinho mesmo inchou por causa da tireoide dele, né? Não foi a tireoide. Será que eu errei? Eu errei? O que falaram tá errado, não? Falaram, tanto que na época que saiu essa reportagem, sim, que o ganho de peso dele tinha sido por causa do hipotireoidismo, sim, foi uma grande oportunidade que o meio médico teve para mostrar para as pessoas que o hipotireoidismo não é como as pessoas pensam, que levam ao ganho de peso daquela forma. Na verdade, o Ronaldinho teve um hipotireoidismo que pode ter contribuído um pouquinho para esse perda de peso, para esse ganho de peso, mas ele tratando, geralmente ele fica bem. O que acontece é que o Ronaldinho era um atleta de alta performance. Sim. E de repente ele para, né? Ou então ele dá até a corrida dele, mas ele não tem mais aquele exercício intenso, aquela performance que era intensa. Você falou uma coisa interessante do ficar sentado, tá? Hoje existe um termo chamado tempo sedentário, tá? O que é o tempo sedentário? É o tempo que você fica sentado, mexendo no computador, sem se movimentar. Tá? E esse tempo sentado, ele é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, mesmo que a pessoa faça exercício regularmente, claro que vai ter seu efeito positivo, tá? Então, fica claro, fazer exercício regularmente faz bem. Mas se ele fica muito tempo sentado, diminui o benefício disso. E se ele não faz exercício e fica muito sentado, aumenta. Teve uma pesquisa na Inglaterra com motoristas de Uber que ficavam mais de 4 horas sentados e mostrou um aumento do risco cardiovascular. Então, o que se aconselha para quem trabalha sentado, eu como médico trabalho muitas vezes sentado, eu adoto algumas táticas. Por exemplo, uma questão de educação, mas ao mesmo tempo uma questão de educação e acolhimento, mas ao mesmo tempo um fato de eu levantar, tá? Eu não chamo o paciente pelo telefone, eu levanto, abro a porta, chamo o paciente, quando o paciente vem, eu acompanho o paciente, puxo a cadeira, senta, além e eu de ser sento. Cordial, Na saída,
também. Queira ou não queira, você quebra, tá? Ali, aquele tempo que você estava sedentário. Quanto tá? tempo mais ou menos? Estão perguntando aqui, Marcos. 15 minutos. O ideal é que a cada 15, 30 minutos, você dê uma andada de 1 minuto, 30 segundos, isso já seria o suficiente. Uma coisa hoje que também se pergunta muito, né? Hoje muita gente tem os relógios que contam passos, né? E fica, vem cá, quantos passos seria o ideal? Estão 10 perguntando aqui mil, também. 12 mil passos, tá? Seria o ideal, certo? Mas o importante é o que você disse. Quanto mais se movimenta, melhor. E hoje existem trabalhos mostrando que antigamente a gente achava que se movimentar só melhorava o desempenho físico, mas já tem estudos mostrando que melhora a cognição, inteligência, diminui demência. Marcos, como é que você quer envelhecer? Você quer envelhecer independente, né? Você quer envelhecer andando, pensando, né? Interagindo. E fazer exercício e comer bem está diretamente ligado com isso. Que coisa maravilhosa hoje essa entrevista, né? E aproveitando também, aqui a Ana Lúcia disse assim, Marcos, eu fico muito tempo sentado. Ele falou isso aí. Pergunte a ele se eu ficar mais ou menos umas 2 horas por dia, isso faz algum efeito? Ou quantas horas eu posso ficar sentado ou não? Rapaz, o povo ficou até preocupado, hein? Então, chama tempo sedentário, né? Então, tempo sedentário é de quanto tempo? O ideal é aquilo que eu falei, que a cada 1 hora, 2 horas, você dê uma voltinha. Então, por exemplo, tem gente que vai trabalhar e o trabalho é sentado, certo? Poxa, ao invés de você ir lá tomar um café com açúcar que vai te engordar, que às vezes você faz para dar aquela quebrada, dá uma andada ali, sabe? Sinta o ambiente do teu trabalho, volte. Isso já é o suficiente, tá? Você tá vendo, Vangel? Você vai pegar um café, dê uma rodada, traga café pra gente aqui, viu? Você, olha lá. Agora, eu falando nisso também, né? Eu fico observando às vezes que muita gente, o senhor falou tudo agora, e que muita gente acha que a gente está falando de obesidade, algum preconceito de quem é gordo e quem não é. Aliás, eu acho o gordinho, né, ou a gordinha muito simpático, tem muitos gordinhos aí lindos demais. Eu não estou falando nesse viés, não, eu estou falando da questão do cuidado para a sua saúde. Ah, Marcos, mas eu gosto de ficar assim, fica aí. Está gostando? Vai. A gente só está falando da sua saúde. Porque a obesidade é uma questão de saúde, é uma doença crônica. Já disse aqui o nosso querido doutor Trujillo. Mas eu estou falando, não é por isso não, entendeu? Aí você que está aí falando, aí, dizendo alguma coisa, pode ficar tranquilo. Pode, se você quer continuar aí, vai lá. Não está lhe incomodando? Tá bom, você está falando da saúde. Você, o gordinho não quer dizer nada. Porque a pessoa às vezes cria um estereótipo, porque tudo hoje é cheio de mimimi. Olha, falou de gordinho, tá com preconceito, deve dizer que não gosta de gordinho. Aliás, eu amo muita gente gordinha. Eu acho até mais bonito, tem algumas gordinhas que são lindas. Fisicamente, até para abraçar é mais gostoso. Tal. Estou falando isso aqui, né? Mas obviamente tem gente que acha que não, que é feio, mas eu não acho isso. Mas estou falando da questão da saúde, entendeu? Não é se você fisicamente está se achando bonito ou feio, não é isso não. É para deixar isso claro, doutor Trujillo, porque tem gente que comenta aqui. Eu gostaria, posso te acrescentar? Não, existe um dos países que tem uma diretriz muito interessante sobre o tratamento da obesidade é o Canadá. Sim. Tá? E a primeira pergunta que o médico faz para a pessoa quando ele identifica que está obeso é: você se importa da gente conversar sobre obesidade? Tá? Por quê? Ele tem o direito de saber o que ele vai fazer. Sabe? Então, nós não estamos falando de gordofobia. É verdade. Então, eu faço isso no meu consultório. Muitas vezes a pessoa vai lá no meu consultório por causa de um problema na tireoide, por causa de uma outra coisa, e eu vejo que ele está acima do peso. E eu pego e digo: você quer conversar sobre sua obesidade, sobre o seu peso? Boa. Ele pega, muitas vezes fala: não. Tudo bem. O incrível que muitas vezes, 20 dias depois, ele volta e fala: doutor, eu pensei bem e resolvi voltar. Você sabe por que isso? Porque ele se culpa, tá? Tem um estudo chamado IO, que foi feito na Inglaterra, tá? Que
analisou vários pacientes, tá? E através de entrevistas, e viu que o tempo que ele percebe que ele está acima do peso e precisa de ajuda, até o tempo que ele procura ajuda, em torno de 6 anos. Por quê? Porque ele se sente culpado, tá? Então, é importante que quem está nos assistindo entenda que ele não é culpado por ter a obesidade, mas ele tem que de alguma forma pensar se ele quer tratar ou não. E se ele quiser tratar, ele vai ser o responsável por essa mudança. Claro. E não é fácil o tratamento da obesidade, tá? Qual é o papel da alimentação e da atividade física no controle e prevenção da obesidade? Até clichê a gente falar isso aqui, né, Evangelho? Mas, de fato, é bom ressaltar isso, serve de alerta para muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, a primeira coisa em relação ao alimento, tá? Então, uma alimentação com alimentos. Hoje, quando eu vou fazer uma consulta e quando você segue grande parte das diretrizes internacionais, a primeira coisa que você tenta tirar dessa pessoa é que ela pare de usar comidas não tão naturais, tá? Então, prefira aquela comida de casa. Quantas vezes você está num trabalho, você tem tempo para ir na tua casa para comer aquele arrozinho, aquele feijãozinho, aquela comida que teoricamente é sem graça. Sem graça não é ótimo. Mas você olha no shopping, pô, tá ali. Food, não quer dizer que não é para você ir no shopping, não. Você sair, confraternizar é uma coisa importante. Mas quantas vezes a gente não deixa por causa disso, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe, por exemplo, não está comprovado cientificamente que uma pessoa precisa de comer de 3 em 3 horas. Tá? O ideal é que ela tenha uma regularidade na alimentação dela, tá? Então, pelo menos café, almoço e jantar. Porém, se ela come bastante entre essas refeições, se aconselha sim ter um lanche a cada 3 horas. E, claro, evitar frituras, preferir grelhados. Vai comer uma massa, prefira molho vermelho, evite molho branco, 4 queijos, que são molhos que engordam mais. Você vai sair para comer fora de casa, procure ir direto ao prato principal. Geralmente a entradinha é um pão com maionese, com molho que engorda mais que o prato. Às vezes, né? Evitar o refrigerante ou então tomar uma quantidade adequada. Então, são coisas que ajudam a você a ter uma alimentação. E se, mesmo tendo uma alimentação saudável, e você não consegue, ou você vê que está ganhando peso, é importante você buscar ajuda, tá? Que isso ajuda. Quando você fala do exercício, tá? A primeira coisa que é importante é uma definição que a gente fala, é a diferença entre atividade física e exercício. Atividade física é qualquer movimento que a gente faz. Por exemplo, se eu for ir tomar um café e voltar, eu estou fazendo uma atividade física. Exercício é atividade física programada, é aquilo de você sentar e sair. As duas coisas são importantes. Porque eu escuto muito falar, doutor, eu não faço exercício, mas eu trabalho na roça, eu ando para lá e para cá, não sei o quê, para que eu vou fazer? Né? Que bom que ele se movimenta daquele jeito, mas o exercício tem um benefício além. E quando você olha as pesquisas relacionadas ao exercício físico para perder peso, os resultados não são tão bons, tá? Por isso que muita gente começa uma academia e para, porque ele vai lá 3 semanas, fala, não estou perdendo peso, para que eu vou, tá? Mas as pesquisas mostram que o exercício ele é essencial para você manter o peso, tá? Então, talvez ele não seja tão importante para você perder, mas ele é muito importante para você manter. E fazendo uma analogia
com um time de futebol, Sim. dentro do tratamento da obesidade, você tem várias ferramentas. E todas são importantes. E às vezes você vê num time de futebol que às vezes tem um jogador que é meio apagado, mas ele tem uma função muito importante. E às vezes não se dá o valor que o exercício dá. O exercício, ele não aparece ali como um goleador, como um grande craque, mas ele é fundamental para o sucesso, você entendeu? Excelente. Meu amigo, eu estou aqui boquiaberto, porque uma entrevista dessa, parabéns ao Hospital Incar, por Dr. Fábio Trujillo, né? Que cara, né? Fenomenal, a explicação dele clara, concisa, e tem realmente uma condição, né, sine qua non para passar informações para a gente que são de forma muito rápida, né? Sem precisar muito floreio. Parabéns, o nosso querido doutor, e a gente sabe desses desafios, né, de combater essa obesidade. E como é que o senhor vê, qual é o principal deles para combater essa obesidade no Brasil? Então, eu acho que você tem várias ferramentas no tratamento da obesidade, tá? Então, eu não te digo que exista o melhor. Para cada pessoa vai ter um tipo de tratamento. A base do tratamento é alimentação saudável, exercício, controle do estresse, não fumar, sono, tá? Porém, é muito importante que os resultados são melhores quando você tem uma equipe transdisciplinar atuando junto. Qual é a diferença de transdisciplinar para multidisciplinar? Transdisciplinar então eu tenho um médico, psicólogo, nutricionista, o educador físico, mas eles conversam entre si sobre aquele paciente. E multidisciplinar, muitas vezes, você vai em mim, que sou endocrinologista, eu te encaminho para uma nutri, e ela vai passar uma coisa totalmente diferente do que espera. Então isso ajuda muito. Existe um estigma muito grande em relação a medicamentos para perder peso, mas eles são importantes. O que é errado é o uso indiscriminado de medicamentos para perder peso, para obesidade, para perder peso, que aí é uma outra coisa. O medicamento é para a obesidade, não é para emagrecer, tá? Porque tem gente que quer emagrecer para ir na formatura, para vestir o vestido de noiva, tá? Então, muitas vezes o medicamento, como a cirurgia bariátrica, também pode ser uma opção. E aí só uma equipe transdisciplinar, treinada, tá? Porque ainda está internalizado em muitos médicos, tá? Que a obesidade é um problema de caráter, tá? Que é falta de vontade. Então, treinar, desenvolver essa informação é muito importante. Tanto que se você for olhar os dados do Vigitel que você citou, a maior parte das pessoas que estão acima do peso são pessoas que não têm tanta informação. Tá? Olha, Evangel, eu vou fazer essa pergunta aqui que eu sei que é polêmica também, né? Você está falando aí Maiara e Maraísa, vai até tocar aqui no São João de Santo Antônio, e usou Ozempic aí, né? E esse Ozempic está sendo muito, né, comentado em versos e prosas, caríssimo, né? Um medicamento caro, mas o cara que está rico aí, para ele não é nada. Compra aí, vai comprar uma porrada de caixa, toma logo. Essa menina tomou, deve ter tomado Ozempic até dizer chega, porque meu filho era assim. Isso aqui é dizer que cheinha. E agora tá assim, ó. Negócio até né? Até as nádegas dela tá murcha. Eu nunca vi um negócio daquele. Murchou tudo, meu irmão. Foi de cima a baixo. Terrível isso. Você gostou, Evangel? Eu também não gostei muito, não. Tá muito magra, rapaz. Emagreceu demais. Além do normal. O Ozempic, e aí, doutor? Tem muita gente usando aí, né? Tá, mas tem muita gente usando sem prescrição médica. E aí? Dá problema ou não? Claro. Né? Claro. Porque, que dá, Evangel. Existe um movimento para que a prescrição do Ozempic, que a substância é semaglutida, tá? Tem um tipo de receituário para isso, tá? E o que é interessante é que o Ozempic em bula, ele é para diabetes,
tá? Verdade. Porque o Ozempic, a dose é de 1 miligrama. E os estudos para obesidade, a dose é maior, 2,4. Mas muitas vezes você vê quanta gente não seca com 1 miligrama. Tanto que vai ser lançado em agosto um remédio com outro nome que tem a dosagem adequada para a perda de peso, que é maior. Como também vai chegar um outro medicamento também para ajudar. Agora, não é um remédio. Quando você está diante de uma doença tão complexa quanto a obesidade, não é uma bala de prata que vai solucionar a situação. Você entendeu? Ele pode contribuir, pode ajudar. Mas o que acontece hoje? A pessoa, num grupo de WhatsApp, vê como usa, compra, não sabe se tem alguma contraindicação, faz o ajuste conforme viu ali, e aí tira a fome, né? Eu falei que comida é um remédio. Aí não come no café da manhã, não come no almoço, aí no final do dia tem tontura, desmaia, cai no trabalho, tá? Então, isso é frequente, tá? Então, a semaglutida para obesidade, ela pode sim ser útil, mas tem que ter uma prescrição e um acompanhamento. Em novembro do ano passado, foi apresentado nos Estados Unidos, na Filadélfia, e eu até estava lá acompanhando a divulgação desse estudo, um estudo que tem o nome de SELECT. Então, quem está assistindo quiser jogar lá, SELECT obesidade, mas joga em inglês, tá? Esse estudo, ele foi o primeiro estudo que mostrou que se você trata a obesidade, você diminui o risco de MACE, que seria AVC, IAM e morte, tá? Em 20%, tá ok? Não se sabe se foi pelo uso da semaglutida ou se foi pela perda de peso. Eu acredito que possa ter sido um pouco das duas coisas, mas eu acredito muito, eu acredito muito que perder peso melhora a saúde. Pergunte para alguém que perde 15, 20 quilos, tá? Que pesava 120. A primeira coisa que ele vai te falar é que ele está dormindo melhor, que ele está mais disposto, tá? E ele está produzindo mais. Meus amigos, doutor Fábio Trujillo, para a gente poder fechar, como é que o Hospital INCAR tem se estruturado para ajudar os seus pacientes obesos? Como o hospital colabora juntamente com o seu trabalho para ajudar milhões e milhões de pessoas que vão até o hospital para tratar essa doença, obesidade? Então, o INCAR se preocupa demais, né, com a obesidade. Por quê? Quando você pensa que a obesidade pode levar a mais de 200 doenças, tá? Tratá-la significa prevenir. Então, o INCAR ele está investindo muito em treinamento da sua equipe médica, de todas as especialidades, do seu nutricionista, do seu educador físico, fisioterapeuta, psicólogo. E nós estamos desenhando uma linha de cuidado que é diferente de diretriz. Linha de cuidado é quando você acompanha aquele paciente na jornada, que você está do lado dele, tá? Que eu acho que em breve a gente terá novidades, tá? E aí será um prazer vir aqui poder contar para você qual é a novidade, mas é baseado em evidências científicas comprovadas, usadas no mundo inteiro e que leva principalmente em conta a segurança do paciente, tá? Parabéns, doutor Fábio Trujillo. Para nós foi uma honra conhecê-lo. Que entrevista muito boa, né? Eu achei fantásticas suas colocações. Uma maneira proba também de não só colaborar
aqui com o nosso jornalismo, mas também por muitas pessoas que nos assistem. Não é essa preocupação do INCAR, porque o INCAR não quer encher homens e mulheres lá na UTI, não. O INCAR está preocupado com você, dando dicas de saúde para que você melhore sua saúde. O INCAR quer que você vá lá se consultar, né? Para que pessoas venham também buscar uma saúde melhor. A Angelita está perguntando aqui, não é Angelita Birgo, Dona Angélica, né, está perguntando aqui sobre Morozil, se o senhor tem alguma contraindicação ao Morozil também. Bom, o Morozil, eu não vejo nenhuma contraindicação. Mas dentre os guidelines, dentre as diretrizes, as principais diretrizes para o tratamento da obesidade, ele não faz parte. Tá? Ele não faz parte nenhuma. Nenhuma. Não diminui nada. Não. Tá? Então, eu não gastaria meu dinheiro com o Morozil. Tá? Eu sei que tem alguns estudos mostrando isso. Não quero entrar em polêmica com pessoas que são a favor, porque eu acho que a gente sempre tem que acrescentar, mas ao mesmo tempo tem que se posicionar, tá? E eu trabalho muito baseado em evidências sérias, científicas e comprovadas. Às vezes você tem pequenos estudos que não lhe garante isso, tá? Doutor Fábio Trujillo, endocrinologista do Hospital INCAR, muito obrigado, parabéns, muito feliz, obrigado aí, Jean, Nery, também Dainho, chega, fecha o olho, Dainho, fecha a boca para não entrar muriçoca, mosquito aí dentro, viu? E aqui não tem mosca aqui não tem não, Vanjel, mas muriçoca pode ter, e aí eu não quero que Dainho saia daqui com a muriçoca na boca. Brincadeiras à parte, Jean, muito obrigado, Dainho também, parabéns vocês por ter trazido esse médico renomado. E parabéns ao Hospital INCAR por ter também o nosso doutor Fábio Trujillo. Até já decorei o nome, Vangel. O que mais, Vangel? Ele vai mandar um alô para você também, fique tranquilo. Mas muito obrigado, doutor Trujillo. Deus abençoe, parabéns, viu? Eu que agradeço. Fiquei emocionado com o seu depoimento em relação ao seu pai, que tudo que Deus sabe o que o caminho será o melhor. E o importante é ter fé em Deus e esse amor que você demonstrou ter no coração pelo seu pai, tá? Foi muito bonito, tá? Essa expressão de amor, essa homenagem que você fez, tá? E muito obrigado a todos que assistiram e obrigado ao time INCAR que está aqui, ao Vangel, Ixi, não vai dormir mais hoje. Mas se é torcedor do que Bahia, não tem problema não. Que me passou algumas colas ali, tá? Às vezes faltava a palavra, ele fazia mímica ali. Fez isso, rapaz. Não bote muita coisa. Uma coisa que eu percebi aqui, que todos trabalham em equipe. Parabéns. Tá? Muito obrigado, doutor Fábio.